Pessoal, o propósito dessa nossa pequena aula é falarmos sobre a chamada teoria do orbital molecular ou teoria dos orbitais moleculares, tá certo? A chamada TOM, né, é uma, digamos, uma proposta alternativa, por assim dizer, né, para explicar a formação e a estabilidade das ligações químicas. Nós já estamos habituados, desde o ensino médio, na verdade, com a chamada teoria da ligação de valência, né? Enfim, a ligação química acontece por conta da sobreposição dos orbitais atômicos, dos átomos que estão a ligar-se, etc., né? E aí, enfim, há um adendo, né, um acréscimo, uma variante ali dentro da TLV, que são os orbitais híbridos, etc. Mas, enfim, a teoria dos orbitais moleculares é uma outra abordagem, uma outra proposta que, conforme nós veremos, em relação à TLV, ela é, digamos, sob alguns aspectos, ou, enfim, para alguns sistemas ou para algumas propriedades, ela chega a ser, inclusive, mais bem sucedida do que a TLV, tá certo? Mas presentemente, as duas abordagens, TLV e TOM, né, teoria da ligação de valência e teoria dos orbitais moleculares, convivem, né, por assim dizer, como propostas, né, como abordagens, como teorias barra, né, modelos, enfim, teorias que comportam modelos, evidentemente, né, para explicar a formação e a estabilidade das ligações químicas, tá certo? Vamos lá então. Bom, um pequeno parêntese aqui, né, dentro dessa discussão acerca, né, das duas abordagens, né, TLV e TOM, né, o Journal of Chemical Education, que é editado pela American Chemical Society, é editado, salvo engano, já há cerca de 100 anos, um pouco mais de 100 anos, enfim, é a mais ainda em edição, né? Ainda sendo editada continuamente, sem dúvida a mais tradicional e respeitada revista da área de educação em química. Mas enfim, em 2012 tem as referências, né? Os artigos publicados pela American Chemical Society, né, pelos seus vários periódicos, todos eles muito respeitados e de grande qualidade, mas enfim, não costumam estar disponíveis gratuitamente na internet. Mas esses três artigos particularmente estão, né, se você pesquisar pelo título do artigo, encontrará os três. Mas enfim, em 2011 então, né, Alexander Grushow, salvo melhor pronúncia, publicou um artigo intitulado Está na hora de aposentar, né? Retire, enfim, está na hora de aposentar, né? Ah, os orbitais atômicos híbridos, quer dizer, a TLV, né? E aí, então, em 2012, saíram dois artigos no mesmo número da revista, né? Um do Nivaldo J. Tro, que é um autor de um muito conhecido livro, muito bom livro de Química Inorgânica, né? E respondendo, refutando, né? Enfim, aposentar aí os orbitais atômicos híbridos e tal, né? Not so fast, quer dizer, não tão rápido, quer dizer, ainda não é hora, né? E aí dois autores, Lenz e Weinhold, publicaram um artigo, comentários, né, a esse artigo, né, se seria a hora de aposentar os orbitais atômicos, publicaram um artigo comentando, na verdade refutando, né, enfim, essa proposta, né? Mas fato é que, a despeito do sucesso da Tom, né, e do fato de ela conseguir explicar, e daremos um exemplo didático mais ao final dessa aula, ao fato da Tom conseguir explicar umas tantas coisas que a TLV não consegue, né? Na verdade, a TLV ainda tem grandes vantagens, digamos assim, ainda tem muito a ensinar, de forma tal que presentemente as duas abordagens TLV e TOM convivem, né? Particularmente, quer dizer, gosto da TLV, eu entendo que a TLV tem, né, além das suas vantagens, digamos, além de ainda possuir, né, o que dar, né, cientificamente falando, né, ela tem uma grande vantagem, digamos, pedagógica, porque com as representações pictóricas dos orbitais atômicos, dos orbitais híbridos, sobretudo, você consegue, digamos, formar uma imagem mental, enxergar a ocorrência da reação química, né? Os átomos se aproximando, os seus orbitais se sobrepondo, enfim. Permite a visualização, se assim podemos dizer, da ocorrência da reação, a racionalização dessa ocorrência, coisa que na TOM, pelo menos para mim, não é uma coisa que fica assim tão claro, tá certo? Mas enfim,
as duas abordagens convivem. Quem quiser pode conhecer um pouco mais aí dessa temática, desse debate, por assim dizer, lendo, por exemplo, esses 3 excelentes artigos aí no Journal of Chemical Education, tá certo? Vamos então propriamente agora à nossa aula. Bom, a teoria dos orbitais moleculares, né? Ela é uma abordagem alternativa, uma teoria alternativa à TLV, bem entendido, né? E o que acontece? Tanto quando nós escrevemos, né, as estruturas de Lewis né, enfim, quando utilizamos a TLV, né, nós mantemos a percepção da ligação química como estando associada à densidade eletrônica, ou enfim, a um par de elétrons que está fixo, né? Uma certa densidade eletrônica que está ali fixa entre 2 átomos que estão se ligando, né? Tanto é que, para dar de conta do fato de que, por exemplo, no íon nitrato, no íon carbonato, em outras espécies mais, né, nós não temos simples e duplas ligações, na verdade todas as ligações têm o mesmo comprimento, mesma energia, nós precisamos, né, recorrer ao conceito de ressonância, falar em estruturas de ressonância, ou enfim, em alguns livros também você encontra híbridos de ressonância, justamente para dar a ideia, né, para fazer frente ao fato de que necessariamente parte da densidade eletrônica responsável pela formação das ligações se encontra deslocalizada na molécula ou no íon como um todo. Mas o que acontece? Na teoria dos orbitais moleculares, já é um pressuposto, né, o próprio nome diz, orbitais moleculares, né? Então, os orbitais nos quais os elétrons são distribuídos pertencem, por definição, né, da própria teoria e do modelo que ela comporta, pertencem à molécula como um todo, né? Então, a noção de sentido, a noção de deslocalização, né, dos elétrons de ligação já está presente, já é algo íncito ao próprio modelo, né? Então, é uma diferença fundamental. Mas, enfim, enquanto, por exemplo, na TLV, os orbitais são orbitais atômicos, né? Orbitais atômicos puros, orbitais atômicos híbridos, como seja, mas são orbitais atômicos, né? Os 4 orbitais híbridos sp3 do carbono, na molécula do metano, por exemplo, pertencem ao carbono. Assim como os orbitais S e os 3 orbitais P, assim como o orbital S e os 3 orbitais P, utilizados para construir, né, por assim dizer, esses orbitais híbridos pertenciam ao carbono. Então, os orbitais atômicos, quer puros, quer híbridos, são orbitais atômicos, pertencem a um certo átomo em particular, né? Isso na TLV. Já na TOM, né, os orbitais atômicos são utilizados para construir, por assim dizer, orbitais moleculares. E esses orbitais, então, são orbitais moleculares, pertencem à espécie química, molécula, íon, qual seja, pertencem à espécie química como um todo, né? De forma que essa noção, esse sentido, essa percepção de deslocalização da densidade eletrônica já é algo íncito ao próprio modelo, tá certo? Mas enfim, vamos em frente então, e conforme veremos, né, teorias orbitais moleculares conseguem prever corretamente, explicar e prever corretamente certas propriedades para certas espécies que a TLV não consegue, tá certo? Prossigamos então. Bom, então, na TOM, né, os elétrons de valência, enfim, que são utilizados ali distribuídos, enfim, né, para explicar a formação das ligações, etc. Como já dito, né, são distribuídos em orbitais moleculares, orbitais que, portanto, por definição, pertencem à molécula, pertencem à espécie como um todo, né? Bom, o primeiro princípio, então, da teoria dos orbitais moleculares é que o número total de orbitais moleculares produzidos, né, é sempre igual ao número total de orbitais atômicos que contribuíram, né, que foram combinados para essa formação. Bem entendido, assim como acontece, por exemplo, na TLV, né, em que nós temos aquelas representações pictóricas tridimensionais, né, dos orbitais atômicos, na TOM, né, quando nós dizemos combinar orbitais, né? Assim como lá na TLV, quando nós falamos de orbitais híbridos, nós dizemos combinar orbitais atômicos puros para formar orbitais atômicos híbridos. Na TOM, quando nós dizemos combinar orbitais atômicos para produzir orbitais moleculares, essa combinação, bem entendido, ela é
matemática se está, na verdade, combinando, manipulando as funções de onda dos orbitais. Perfeito? Lá na TLV, por exemplo, nós podemos trocar depois, por assim dizer, né, as funções de onda desses orbitais híbridos naquelas representações pictóricas tridimensionais e falar, por exemplo, no caso do carbono, dos 4 orbitais híbridos sp3, cujos lóbulos estão voltados para os vértices de um tetraedro. Aqui na TOM, nós também podemos ter uma representação pictórica 3D dos orbitais. Nós vamos trabalhar, sobretudo, na verdade, com os diagramas de níveis de energia. Mas não custa lembrar que tudo isso, né? Aquelas representações pictóricas 3D ali dos orbitais, os diagramas de nível de energia, no caso da TOM, etc., tudo isso, no fim das contas, vem dos cálculos feitos em cima das funções de onda dos orbitais. Então, quando se diz, no caso da TOM, que orbitais atômicos serão combinados para produzir orbitais moleculares, né? Essa combinação é uma combinação matemática das funções de onda, tá certo? E após feita essa combinação, digamos assim, elas podem ser traduzidas, né, por assim dizer, em representações pictóricas 3D dos orbitais, podem ser traduzidas em diagramas de nível de energia, e nós podemos então trabalhar, né, de maneira qualitativa ou semi-quantitativa com essas representações pictóricas, com esses diagramas, etc. Mas lembrar que tudo vem das equações, né? Então, quando se diz combinar orbitais atômicos para produzir orbitais moleculares, essa combinação é a combinação das funções de onda dos orbitais atômicos, ou seja, tudo é a boa e velha mecânica quântica. Perfeito? Prosseguindo então. Então, nós temos aqui o diagrama de níveis de energia, um diagrama de níveis de energia que pode ser utilizado para a molécula do hidrogênio. Começa-se normalmente por ele, o estudo da TOM, justamente porque, né, você tem uma molécula diatômica, uma mononuclear, e além disso, com o núcleo mais simples existente, que é o do hidrogênio, né? Enfim, ou com o átomo mais simples existente, só tem um elétron, etc. Então vamos lá. Segundo o princípio, né, da teoria do orbital molecular. O orbital molecular ligante, ele é menor ou ele é mais baixo em energia do que os orbitais atômicos, né? Enfim, a partir dos quais ele foi construído, enquanto o orbital antiligante tem energia mais alta. Terceiro princípio da teoria dos orbitais moleculares. Os elétrons em uma molécula, e no caso você tem que dizer em uma molécula, porque os orbitais são moleculares, né? São distribuídos sucessivamente, né? Do orbital de energia mais baixa para o orbital de energia mais alta, enfim, né? Valores crescentes de energia, de acordo com o princípio de exclusão de Pauli e a regra de Rand. Se não, vejamos. Observemos aí esse diagrama, né? Bom, do lado esquerdo, você tem aí a representação pictórica, né, dos dois orbitais 1s de dois átomos de hidrogênio se combinando ou sendo combinados, produzindo um orbital molecular que tem energia mais baixa do que os orbitais atômicos a partir dos quais ele foi construído, né? Esse orbital é dito ligante, bonding, e um outro orbital, esse por sua vez tem energia mais alta do que os orbitais atômicos, a partir dos quais ele foi construído, e ele é dito antibonding, antiligante, né? Bom, do lado direito, isso do lado esquerdo ali a representação pictórica dos orbitais e tal. Do lado direito, o diagrama de níveis de energia. Então esse é um típico diagrama de níveis de energia da teoria dos orbitais moleculares. Toda vez que você se deparar com um diagrama desse gênero, desse tipo, você já saberá que está lidando com teoria dos orbitais moleculares, certo? Então, do lado esquerdo e do lado direito do diagrama, você tem os orbitais atômicos. E ao centro do diagrama, você tem os orbitais moleculares que foram construídos a partir desses orbitais atômicos. Como já dito, né? Mas frisemos mais uma vez, quando se diz combinar os orbitais atômicos para produzir orbitais moleculares, essa combinação é a combinação das funções de onda dos orbitais, né? É a boa e velha mecânica quântica, há uma série de cálculos aí por trás cujo resultado podem ser traduzidos, por assim dizer, nessas representações pictóricas tridimensionais dos orbitais e também nesses diagramas de níveis de energia com os quais nós podemos trabalhar, né? Mas lembrar que tudo isso vem das equações da mecânica quântica, da manipulação das funções de onda dos orbitais atômicos. Bom, então,
O orbital molecular, e aí estamos falando dos orbitais que estão aí ao centro do diagrama, né? O orbital molecular que tem energia, lembrar que a energia no nosso diagrama está crescendo, né? De baixo para cima. O orbital molecular que tem energia mais baixa do que os orbitais atômicos que lhe deram origem é chamado de ligante. O orbital que tem energia mais alta do que os orbitais atômicos que lhe deram origem é chamado de orbital molecular antiligante, né? Normalmente, nesses diagramas de nível de energia, o orbital antiligante, ele é diferente. Os orbitais antiligantes são diferenciados graficamente aí dos ligantes por um asterisco, né? Como acontece aí nesse caso, tá certo? Mais adiante nós vamos falar em ordem de ligação, né? Mas já adianto, quer dizer, a chamada ordem de ligação é o número de elétrons nos orbitais moleculares ligantes menos número de elétrons nos orbitais moleculares antiligantes dividido por 2. Né? E nós poderemos verificar então que no caso da molécula de hidrogênio, a ordem de ligação é igual a 1. Mas enfim, mais adiante aparece a equação, nós veremos inclusive com outros exemplos, tá certo? Vamos lá então. Bom, aí nós temos o mesmo, do lado esquerdo, o mesmo diagrama que foi utilizado ainda há pouco, né, para a molécula de hidrogênio, e do lado direito nós temos um diagrama válido para as espécies Li2 e Be2, né, lítio ligado a lítio, berílio ligado a berílio. Né, e aparece aí então a equação que eu mencionei ainda há pouco. Né, ordem de ligação é igual número de elétrons nos orbitais moleculares ligantes menos número de elétrons nos orbitais moleculares antiligantes, dividido por 2. Então, lá no caso do hidrogênio, era 2 elétrons nos orbitais moleculares ligantes e 2 elétrons por quê? Um de cada átomo de hidrogênio. Né? Nos orbitais moleculares antiligantes não havia nenhum, dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1, ordem de ligação igual a 1. Grosso modo, estabelecendo aí um paralelo entre atom, a TLV e mesmo as estruturas de Lewis, ordem de ligação igual a 1, uma ligação simples, ordem de ligação igual a 2, uma ligação dupla, ordem de ligação igual a 3, uma ligação tripla, e assim por diante. Né? Bom, o diagrama aí do lado esquerdo, que é o mesmo que nós utilizamos ainda há pouco, né, para explicar a formação da molécula de H2, né, é o mesmo em termos, né, o mesmo número de orbitais. Né? Sim, e detalhe, tanto né, o diagrama que apareceu lá para o hidrogênio, quanto os diagramas que aparecem aqui agora, são para espécies diatômicas, 2 átomos, né, homonucleares, quer dizer, 2 átomos do mesmo elemento. Por isso, então, que os diagramas são né, absolutamente simétricos, bem arrumadinhos e tal. Para diagramas para espécies que não sejam né, diatômicas, tenham mais átomos, evidentemente eu vou ter aí mais orbitais, e se não forem homonucleares, eu vou ter aí né, o diagrama, digamos, deslocado, por assim dizer. No final nós temos alguns exemplos para ilustrar isso. Nós vamos ter o diagrama deslocado, por assim dizer, na direção de um dos átomos, etc. Quer dizer, nem todos os diagramas serão tão simples quanto esses, né, para resumir a história. Mas enfim, nós temos aí do lado esquerdo o diagrama de nível de energia para né, a hipotética espécie He2, hélio ligado a hélio. Né? Conforme nós sabemos, nas condições padrão, os gases nobres né, existem como espécies monoatômicas, né? Enquanto elementos como hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, cloro, enfim, flúor, né? Existem como espécies diatômicas, né? O2, N2, H2, F2, L2, etc. Os gases raros existem como espécies monoatômicas, né? Isso inclui o hélio também. Né? Se você comprar um cilindro de hélio, o que tem lá dentro não são moléculas He2, né? Hélio ligado a hélio. São átomos de hélio. Bom, e esse diagrama então nos ajuda a explicar isso. Né? Hélio número atômico 2, se eu estou juntando, por assim dizer, 2 átomos de hélio para formar uma ligação, eu tenho 4 elétrons então. Então, 2 elétrons ficarão nos orbitais moleculares ligantes, no orbital molecular ligante, melhor dizendo, não só nesse caso, né? E o outro ficará os outros 2 elétrons, o outro par, ficará no orbital molecular antiligante. Então, qual seria a ordem de ligação?
número de elétrons orbitais moleculares ligantes, 2, menos número de elétrons orbitais moleculares antiligantes, também 2. 2 menos 2, 0, dividido por 2 dá 0. Ordem de ligação igual a 0. Ordem de ligação igual a 0 quer dizer que a ligação não se forma, quer dizer que aquela espécie não existe, ao menos não como uma espécie estável, isolável, enfim, de existência permanente, por assim dizer. Né? Nada impede que, eventualmente, né, você tenha um átomo de hélio ligado a outro, formando uma molécula de He2 por uma fração de picosegundos, qualquer coisa assim. Né? Mas, enfim, como uma espécie estável, isolável, etc. e tal, caracterizável por técnicas convencionais, não. Hélio ligado a hélio, hélio diatômico, não existe. Porque Atom nos explica, né, a ordem de ligação é igual a 0. Né? No caso de lítio ligado a lítio, né, lítio número atômico 3, seriam 6 elétrons. Nós teríamos aí, lembrar que o orbital molecular antiligante, né, ele tem energia maior do que os orbitais atômicos que lhe deram origem, e além disso, graficamente, ele está diferenciado por um asterisco. Né? Então, pegando agora o diagrama aí da direita, né, para a molécula Li2, né, o número de elétrons orbitais moleculares ligantes, você tem 4, dos antiligantes você tem 2, 4 menos 2, 2, 2 por 2 igual a 1, ordem de ligação igual a 1. Sim, essa espécie lítio ligada a lítio, né, é perfeitamente possível. Né? Enfim, Atom prevê que ela sim existe. Né? Mas enfim, é preciso sempre calcular a ordem de ligação. Perfeito? Prossigamos então. Bom, e aqui nós temos então um diagrama de níveis de energia para as espécies, né, B2, C2 e N2. Né? Evidentemente aí eu tenho, né, no caso dos átomos, um número maior, né, de níveis e subníveis de energia preenchidos. Os orbitais moleculares serão também em maior quantidade, né, e o diagrama será inevitavelmente maior e um tanto mais complexo. Né? Mas enfim, perfeitamente, né, possível aí perceber quais são os orbitais moleculares ligantes, antiligantes. Né? À esquerda e à direita do diagrama você tem os orbitais atômicos e ao centro do diagrama os orbitais moleculares, a partir dos quais esses orbitais atômicos foram construídos. Né? Aí no caso do lado direito nós temos as representações pictóricas tridimensionais, no caso, desenhadas no plano, né? Mas enfim, isso é tridimensional, dos orbitais moleculares que aparecem ali ao centro do diagrama. Tá certo? Então esse diagrama, enfim, nos permite aí distribuir os elétrons, né, nas moléculas de B2, C2, N2, né, nessas espécies, né, e calcular-lhes então a ordem de ligação. Tá certo? Graficamente aí, nesse caso dá para perceber com facilidade quais são os orbitais antiligantes, né? Mas inclusive eles estão diferenciados por um asterisco, né, como é usual. Né? Muito embora aí o diagrama de nível de energia, né, seja um tanto mais volumoso, né, tem mais orbitais, mas ele é bastante simétrico ainda, justamente porque as espécies são homonucleares. Né? E lembrar que esses diagramas são construídos a partir de cálculos, quer dizer, a distância relativa, né, entre os orbitais atômicos e os orbitais moleculares, né? Enfim, os orbitais atômicos e depois os orbitais moleculares que foram originados a partir dos orbitais atômicos, essa distância relativa, em princípio, enfim, ela deve ser, né? Ela deve refletir, né, proporcionalmente a diferença de energia que foi calculada, etc. Né? É por isso que nesse caso aí, a distância entre o centro, né, que é onde estão os orbitais atômicos, e a distância entre esse centro e o orbital que está abaixo, que é o ligante, e o orbital que está acima, que é o antiligante, a distância é a mesma. Né? Porque as espécies são homonucleares, etc. Né? E o diagrama, né, a distância relativa aí entre esses orbitais, deve refletir a diferença relativa de energia que existe entre esses orbitais, entre as energias que foram calculadas. Tá certo? Vamos então para o slide seguinte, para fazermos alguns comentários mais e fazermos, inclusive, o cálculo de algumas ordens de ligação.
Então nós temos aqui, né, de maneira um pouco mais simplificada, por assim dizer, os orbitais moleculares, né? Para as espécies B2, C2 e N2, né? É aquele diagrama que vimos anteriormente, e também para O2 e F2. Né? Uma diferença importante aí a reportar, né? Vejam que o diagrama de nível de energia que é válido, né, para B2, C2 e N2, que é aquele que apareceu no slide anterior, ele não é válido, né, para O2 e F2. Né? No caso de O2 e F2, comparando com, né, B2, C2 e N2, veja-se que os orbitais moleculares sigma 2p e π 2p, eles estão com as posições invertidas. Né? Estão com as posições invertidas, tá certo? Isso é consequência do fato de que, né, oxigênio, flúor, tem número atômico maior, né, claro, né, do que boro, carbono e nitrogênio. Né? O número atômico tem um peso importante, né, dentro das equações, enfim. E quando você calcula a energia dos orbitais moleculares, né, tendo o número atômico 8, no caso do oxigênio, ou 9, no caso do flúor, né, as energias desses dois orbitais, né, ou desses dois conjuntos aí de orbitais, né, o sigma 2p e o p 2p, elas estão invertidas, né, em relação àquilo que é para B2, C2 e N2. Né. Mas enfim, também perceba-se aí que os orbitais moleculares aí já se começou do sigma 2s, né? O sigma 1s e um sigma 1s asterisco, né? O ligante e o antiligante estão omitidos. É muito comum fazer isso, né? Tanto quando você simplesmente, né, coloca aí na sequência os orbitais, como quando você desenha realmente os diagramas, né, conforme aparece no slide anterior. Isso, no caso, é claro, de se tratar de elementos que já preencheram completamente ali o primeiro nível de energia, já estão preenchendo a partir do segundo. Isso porque, se o orbital sigma 1s está completamente preenchido e o sigma 2s também, eu vou ter 2 elétrons num orbital molecular ligante, 2 elétrons num orbital molecular antiligante. 2 menos 2 dá zero, quer dizer, aqueles elétrons não vão contribuir em nada para a ordem de ligação, de forma tal que escrever o diagrama completo, fazer, né, a distribuição completa dos elétrons em todos os orbitais moleculares, seria nesse caso inútil, né? Seria perder tempo, tá certo? Mas enfim. Fiquemos aí com o oxigênio, por exemplo. Né? Número de elétrons nos orbitais moleculares ligantes: 2, 4, 6, 8. Menos. Perdão, número de elétrons orbitais moleculares ligantes: 2, 4, não, isso mesmo, 6, 8. Menos. Número de elétrons orbitais moleculares antiligantes: 2, 3, 4. 8 menos 4, 4. 4 dividido por 2, 2. Ordem de ligação igual a 2. Equivale a uma ligação dupla, que é o mesmo resultado que a Thom nos dá e que as próprias estruturas de Lewis também nos fornecem. Né? No caso do nitrogênio, N2, número de elétrons nos orbitais moleculares ligantes: 2, 4, 6, 8. Menos. Número de elétrons nos orbitais moleculares antiligantes. Lembrar que os antiligantes estão diferenciados aí com um asterisco, né? 2. 8 menos 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Ordem de ligação igual a 3, uma ligação tripla. Né? Que é o mesmo resultado que a Thom nos dá e que as próprias estruturas de Lewis também nos permitem calcular. Tá certo? Mas enfim, aparece aí na parte de baixo, né, a ordem de ligação para as espécies, a energia de ligação ou de dissociação, né, de ruptura da ligação, o comprimento de ligação e se a espécie é dia ou paramagnética. Lembrar que espécies paramagnéticas são aquelas que possuem elétrons desemparelhados e elas são atraídas por um campo magnético. Né? Quanto maior o número de elétrons desemparelhados, maior esse momento magnético aí de spin. Né? Espécies diamagnéticas são espécies que não possuem elétrons desemparelhados, né? E elas não são atraídas por um campo magnético, né? Enfim, seriam em princípio levemente repelidas por um campo magnético, etc. Mas enfim, não são, né, atraídas por um campo magnético, não interagem, por assim dizer, com o campo magnético. Percebam, né? Molécula de oxigênio.
possui 2 elétrons desemparelhados. Né? O2, a molécula de oxigênio possui, podemos ver aí no diagrama, né? 2 elétrons desemparelhados, por isso ela é paramagnética. Né? Nitrogênio, N2, não possui nenhum elétron desemparelhado, é diamagnético, tá certo? Enfim, guardemos isso em mente, né? E vamos mostrar mais adiante um dos triunfos, né, da Atom em relação à TLV, né? Um dos fatos que a Atom prevê e consegue explicar que a TLV não consegue, tá certo? Prossigamos então. E aqui então, né, representado de maneira um pouco diferente, né? Enfim, os níveis de energia aí já a partir do segundo nível, enfim, né? Para as espécies de Li2 a F2, né? E como nós podemos ver mais uma vez, para O2 e F2, a energia relativa aí dos orbitais sigma 2p z e π 2pxy, né? Enfim, essas energias estão invertidas em relação, por exemplo, a B2, C2 e N2, tá certo? E nós podemos mais uma vez verificar que a molécula de O2, molécula de N2, não possui elétrons desemparelhados, é diamagnética, portanto, assim prevê a Thom. Já a molécula de oxigênio possui 2 elétrons desemparelhados, é paramagnética, portanto, conforme a teoria dos orbitais moleculares prevê, tá certo? Bom, quando nós descrevemos, né, a estrutura de Lewis para o oxigênio, essa que aí está, né, você forma uma ligação dupla, né, enfim, de forma tal a completar os octetos, respeitar a valência do elemento, etc. e tal, mas enfim, as estruturas de Lewis não nos permitem, em princípio, prever, né, ou se há ou não elétrons desemparelhados, mas enfim, no caso do oxigênio, não se prevê, por certa, a existência de nenhum elétron desemparelhado, né. Existem até espécies em que eu tenho um elétron isolado e não um par, né, mas enfim, radicais livres e tal, mas enfim, nesse caso aí, no olhômetro, digamos assim, né, desenhando a estrutura de Lewis, escrevendo a estrutura de Lewis e, né, analisando-a, né, não é possível daí inferir que haja elétrons desemparelhados. Bom, vamos então para a TLV, né, teoria da ligação de valência. O átomo de oxigênio possui 2 elétrons desemparelhados, né. Quando 2 átomos de oxigênio se aproximarem, eu posso aí, e por convenção, né, o eixo ali de aproximação dos orbitais para formar a ligação sigma é o eixo Z. Mas enfim, quando quando dois átomos, perdão, de oxigênio se aproximam, né, os seus 2 orbitais p semi-preenchidos que estão ao longo do eixo Z se sobrepõem, formando uma ligação sigma. E eu tenho ali 2 orbitais px, né, nesse desenho px, que já estão, né, que estão também sendo preenchidos, os orbitais py estão completamente preenchidos, esses 2 orbitais px também se sobrepõem, formando uma ligação, enfim, uma ligação cuja densidade eletrônica não se encontra ao longo da linha que une os 2 núcleos, seria uma ligação sigma, mas sim no entorno, né, nesse cilindro imaginário, por assim dizer, que envolve os 2 núcleos que estão ligando, por definição, essa é uma ligação sigma. Então eu explico a formação da dupla ligação, tal qual eu prevejo, enfim, né, escrevo na estrutura de Lewis, mas, né, eu tinha 2 orbitais p semi-preenchidos num átomo de oxigênio, 2 orbitais p semi-preenchidos no outro átomo de oxigênio. Quando esses orbitais se sobrepõem, né, esses elétrons se emparelham, né, e então a TLV me faz prever que eu não tenho, né, elétrons desemparelhados. Então a TLV prevê que O2 deve ser diamagnético, enquanto a Thom, o diagrama está aí ao lado de novo, prevê que o oxigênio tem 2, a molécula de oxigênio, né? A configuração eletrônica aparece aí para o átomo de oxigênio, mas enfim, no diagrama aí do lado esquerdo é o diagrama Thom para a molécula de oxigênio, né? A molécula de oxigênio possui 2 elétrons desemparelhados. Então, enquanto a TLV, né, os 2 orbitais atômicos Pz e Px aí no nosso desenho, dos 2 átomos de oxigênio que estão, né, a combinar se eles vão se sobrepor, né, Pz com Pz, Px com Px.
Cada um desses orbitais em cada um dos átomos tem um elétron desemparelhado. Quando os orbitais se sobrepuserem, esses elétrons vão se emparelhar e aí eu não terei mais elétrons desemparelhados. Eu tenho elétrons desemparelhados nos átomos isolados, mas na molécula não. É o que prevê a TLV, a teoria da ligação de valência. Então a TLV nos permite prever que O2 não tem elétrons emparelhados, portanto deve ser uma espécie diamagnética. Já a Thom, cujo diagrama é reproduzido de novo do lado esquerdo, prevê que a molécula de oxigênio terá 2 elétrons emparelhados e, portanto, é paramagnética. Nos conduz a uma previsão completamente diferente. Bom, vejamos então os fatos, o que a natureza nos diz. Bom, então aqui nessas figuras, você tem aí a produção de um oxigênio líquido, Uma maneira de conseguir fazer isso, você tem um cilindro de oxigênio, o oxigênio está no estado gasoso, evidentemente, Você fazer esse oxigênio passar por uma serpentina, uma cânula, enrolada aí, fazendo uma espiral e tal, e você mergulhar essa serpentina em nitrogênio líquido, Como a temperatura do nitrogênio líquido é mais baixa que a temperatura do oxigênio líquido, você conseguirá então, fazendo o oxigênio gasoso passar através, dessa serpentina que está mergulhada em nitrogênio líquido, você conseguirá liquefazer o oxigênio. Bom, nesse caso aí já se está recolhendo, oxigênio líquido, que tem essa coloração ligeiramente azulada, um azul pálido. Na letra C e na letra D, nós temos aí um ímã. Na letra D, você está vertendo, nitrogênio líquido, perdão, na letra D, a figura aí do lado direito na parte de baixo. Você está vertendo nitrogênio líquido sobre um ímã. E seria como jogar água sobre, enfim, uma superfície qualquer, o líquido simplesmente escorre e pronto. Já quando você verte o oxigênio líquido, aí a letra C, a figura no canto esquerdo inferior, quando você verte o oxigênio líquido sobre o ímã, o oxigênio, numa linguagem rude, gruda, no ímã. Ou seja, não há qualquer dúvida que o oxigênio líquido é atraído pelo ímã. Se é atraído pelo ímã, então é paramagnético, conforme prevê a teoria dos orbitais moleculares, não é diamagnético, conforme prevê a teoria da ligação de valência. Então esse é um dos triunfos, da Thom sobre a TLV. Existem vários outros, mas enfim, esse é um dos triunfos, o que faz com que alguns pesquisadores entendam que talvez já fosse hora de abandonar a TLV, etc. Mas enfim, prossigamos então. Na figura seguinte, isso é ilustrado com talvez um pouco mais de clareza. Aqui então nós temos uma outra figura, que talvez ilustre um pouco melhor. Nós temos aí um ímã, os dois polos, norte e sul, e se está vertendo o oxigênio líquido no espaço entre os polos do ímã. Não há qualquer dúvida, que o oxigênio grudou, na linguagem rude, aí grudou, ficou aderido aos polos do ímã, é atraído pelo ímã, não há qualquer dúvida. Perceba-se aí, é um experimento bastante simples, uma demonstração, não se está calculando qual é o momento magnético de spin e tal, quer dizer, é simplesmente para ver se é paramagnético ou não. E não há dúvida de que é paramagnético, porque é atraído, também não há qualquer dúvida. A demonstração, o experimento aí deixa isso bastante claro. Então o oxigênio é paramagnético, tal como prevê a teoria dos orbitais moleculares, não é diamagnético, tal como prevê a teoria da ligação de valência. Então, nesse quesito, por exemplo, explicar o paramagnetismo, prever, e explicar o paramagnetismo do oxigênio, a Thom é, por certo, superior, bem sucedida, enquanto a TLV não é. De modo geral, propriedades que dependam aí do fato de haver ou não haver elétrons desemparelhados. No caso de haver elétrons desemparelhados, quantos são? Então, se é paramagnético ou não, qual é o momento magnético de spin, determinadas transições, explicar a cor de determinados compostos, por exemplo, se há ou não certas transições eletrônicas, etc. Propriedades que estejam relacionadas à existência ou não de elétrons desemparelhados, normalmente, ou com grande frequência, seria melhor dizer, em muitos casos, a Thom realmente mais bem sucedida, ela prevê e explica fatos, dados experimentais
que a TLV não consegue. Nesse sentido, ela é efetivamente superior, né? Mas, como já dito, né, enfim, e muitos corroboram isso, a TLV ainda tem o que dar, né? Ainda é muito útil, ainda tem grande poder preditivo, explicativo e, particularmente, entendo que, de um ponto de vista pedagógico, é grandemente interessante, né, do ponto de vista didático-pedagógico, porque, enfim, você visualizar no espaço os orbitais atômicos, quer puros, quer híbridos, se sobrepondo para formar as ligações, você consegue enxergar, né, a formação das ligações, etc. É coisa que, pelo menos para mim, a nível usando atom, é algo que é complicado de mentalmente desenvolver, né? Mas enfim, não apenas pedagogicamente, mas enfim, a TLV ainda tem o que dar, de forma tal, como dito lá no começo, presentemente as duas abordagens convivem, né? Convivem pacificamente, digamos assim, né? Prossigamos então para o último slide, com alguns exemplos mais para fecharmos aqui a nossa aula. E aí, então, nós temos um último slide com alguns diagramas mais de nível de energia aí para 3 espécies, né, para ilustrarmos algumas coisas e para tecermos aí alguns comentários, né? Então, no canto inferior esquerdo, nós temos o diagrama de nível de energia para a molécula de HF, né? Perceba-se que o diagrama ele não é, né, todo simétrico, bem arrumadinho e tal. Ele é meio torto assim para o lado, digamos, né? Porque as espécies aí são de átomos, são átomos diferentes, né? Mas enfim, do lado esquerdo e do lado direito os orbitais atômicos e ao centro os orbitais moleculares. Mas perceba-se o seguinte, né? Conforme já havíamos dito e ilustrado, os orbitais moleculares que têm energia mais baixa do que os orbitais atômicos a partir dos quais foram construídos são ditos ligantes. Os orbitais moleculares que têm energia mais alta do que os orbitais atômicos a partir dos quais foram construídos são chamados de antiligantes, né? E graficamente no diagrama costumam ser diferenciados aí com um asterisco. Mas existem ainda, como nesse diagrama para o HF, os orbitais moleculares não ligantes, não bonding. Por que eles são ditos não ligantes? Porque os elétrons que estão posicionados nesses orbitais moleculares não contribuem, nem positivamente nem negativamente, não contribuem, enfim, para a formação da ligação. E por que eles não contribuem? Porque quando posicionados nesses orbitais moleculares, esses elétrons possuem ou estão no mesmo nível de energia que se encontravam nos orbitais atômicos, enfim, que lhe deram origem, né? Então, posicionados nesses orbitais moleculares, né, já na molécula, esses orbitais não estão no nível de energia nem mais baixo nem mais alto do que estavam nos átomos isolados. Daí, então, dizer-se não ligantes. Perceba-se que esses elétrons nem entram, né, no cálculo da ordem de ligação, na qual apenas os orbitais, os elétrons posicionados, né, nos orbitais moleculares ligantes e antiligantes é que são computados. Tá certo? Então, nós temos também ao lado, né, de orbitais moleculares ligantes e antiligantes, nós podemos ter, como temos em HF, orbitais moleculares não ligantes. Na parte de cima e do lado esquerdo da figura, o diagrama de nível de energia para a molécula de água, né? Perceba-se, bom, do lado direito e esquerdo, né, enfim, os orbitais que vão dar origem aos orbitais moleculares que estão no centro do diagrama. Mas perceba-se que, por exemplo, no caso do hidrogênio, você não tem orbitais atômicos de 2 átomos de hidrogênio. Você já tem os orbitais moleculares para a molécula de H2, o sigma e o sigma asterisco. Perfeito? Então, digamos, a TOM, né, tem isso também, né? Você pode construir orbitais moleculares, não necessariamente utilizando apenas orbitais atômicos, né? No caso aí do H2, você utilizou na verdade os orbitais, no caso da molécula de água, perdão, você utilizou na verdade os orbitais moleculares para a molécula de H2, né? Esses subscritos aí A e B vêm lá da teoria de grupos, enfim, né? Aplicação de elementos e operações de simetria às moléculas e tal, é algo que está fora do nosso nível aqui da aula de Química Geral. Mas não vem ao caso, o fato é que nós temos aí orbitais moleculares ligantes e antiligantes, tá certo? Mas fica valendo, interessante essa construção diferente, digamos assim, né? E de novo, né? O diagrama ele tem ali, né? Enfim, no seu shape ali alguns, ele não é totalmente simétrico, arrumadinho, né? Enfim, porque as espécies aí não são de um mesmo elemento. Bom, para essa espécie aí complexa, né, Re2Cl8, 2-, é claro que num composto de coordenação você vai ter algum cátion aí como contraíon, né? Mas enfim,
perceba-se que você não está utilizando aí os orbitais atômicos de 2 átomos de rênio e os orbitais atômicos de 8 átomos de cloro para construir os orbitais moleculares. Você já está utilizando os orbitais moleculares da espécie RsL4-, né, para construir os orbitais moleculares dessa espécie dimérica, né? Átomo de RsL4- ligado a RsL4-. No caso, os átomos de rênio estão formando aí uma ligação quádrupla. Mas perceba-se, né? É fácil aí no diagrama, né? Não só porque é fácil visualizar quais são os orbitais que têm energia mais baixa em relação aos orbitais, né, a partir dos quais foram construídos, mas inclusive, enfim, os antiligantes são diferenciados aí com um asterisco. Então, calculando a ordem de ligação, número de elétrons nos orbitais moleculares ligantes, 8. Nos antiligantes não tem nenhum, 8 dividido por 2, 4. Ordem de ligação igual a 4, uma ligação quádrupla, né? Realmente, rênio ligado a rênio através de uma ligação quádrupla. No caso de uma ligação quádrupla, sabemos que uma é sigma, duas são π, e a outra ligação é uma ligação delta, tá certo? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre ligação delta, tem uma pequena aula aqui no canal, tá certo? Mas enfim, calculamos a ordem de ligação aí absolutamente correta, tá certo? Mas enfim, ficam esses exemplos, esses últimos comentários, né? Encerramos aqui a nossa aula. Até a próxima então.